Vou aguardar mais 2 minutinhos para ver se chega alguém, mas senão eu já começo. Pronto, vamos lá? Vou começar então. Boa noite, Paulo. Estava aguardando para ver se chegava alguém para começar, então vamos lá. Então vamos lá. Bom, seguindo aquela linha de raciocínio que eu conversei ontem, hoje agora a gente vai começar a falar de doenças que não são, não fazem parte do conteúdo de uma forma geral, mas que durante o semestre, durante esse módulo, a gente conversou de diversas formas, né? A gente falou de inflamação de tecido, de inflamação de articulação, de inflamação. Uma boa noite. Então, e aí a gente ficou falando, mas e no final das contas, o que é inflamação, né? A gente não teve uma unidade que falasse especificamente de inflamação. E como eu julgo que na área da saúde qualquer profissional precisa entender o que é uma inflamação, eu acho que é uma das coisas que podia complementar esse nosso tempo que a gente tem agora, que é o tempo das provas, né? Que enquanto as pessoas estariam fazendo prova, né? Aí estaríamos na escola, mas como a gente está nesse novo normal, nessa aula remota, né? E as provas podem ser feitas fora do horário de aula, então tem um tempinho a mais, dá para a gente estar reforçando algumas coisas, ou então aumentando, incrementando o currículo, que é sempre muito importante, né? E sempre bastante válido. Então, eu achei interessante tá falando um pouquinho sobre inflamação. Ontem eu conversei sobre neoplasias, né? Falei um pouquinho de tumores e hoje eu vou falar um pouquinho de inflamação, né? Então, olha só esse desenho aqui para identificar, né? Para tentar dizer o que é a inflamação, né? Primeiro vamos. Então, Paulo, não sei te falar. Semestre que vem ainda está uma incógnita, né? Eu não sei te falar ainda como é que vai ser o semestre que vem. Normalmente, nos terceiros semestres da radiologia eu não dou aula. Eu normalmente dou aula ou no primeiro ou no segundo. Normalmente é assim que funciona, pelo menos sempre foi assim desde que eu entrei na escola. Né? Então, não sei te falar como é que vai ser o próximo, até porque é bem atípico, né? A gente está numa situação ainda de volta para o remoto, ainda está nesse meio termo, sai do remoto, volta para o presencial, né? Então, exatamente ainda eu não sei te falar, mas normalmente não, normalmente o terceiro não. Até hoje só aconteceu de eu dar aula no primeiro e segundo. No terceiro ainda não aconteceu. Mas vamos ver, né? A gente nunca sabe. Então, vamos lá. Se a gente for parar. Deixa eu só pegar aqui o fone. Olha o barulho. O meu sobrinho chegou e ele faz um tantão de barulho. Então, deixa eu pegar meu fone, porque senão eu não consigo nem eu prestar atenção na aula.
Ele chega e ele fala muito alto. Ele tem 2 anos, mas ele fala muito alto. E aí eu tô escutando ele aqui. Então, Paulo, ó, só se tu falar isso aí, fala pro Hugo e pro dono, é isso aí, só se tu falar, porque por enquanto isso não aconteceu ainda não. Por enquanto eu só dou aula pro primeiro e pro segundo, conversa com eles. Vamos lá. Eu gosto bastante da radiologia, isso é fato, né? Eu trabalho com a radiologia há muito tempo. Talvez seja por isso que seja tão tranquilo. Eu trabalho trabalhei, né? Saí da faculdade não tem nem um ano ainda que eu saí, mas é porque eu não aguentava mais atravessar todo dia. Então eu preferi vir para cá, consegui mudar para cá, mas, né, eu trabalho com a radiologia faz muito tempo, então eu gosto muito da radiologia, né? Então acabou que quando eu entrei eu dei aula para o primeiro, depois eu dei aula para o segundo, eu ainda não cheguei no terceiro, dei aula para o primeiro e para o segundo. Vamos ver, né? Quem sabe? Fala com eles, vamos ver como é que ficam as coisas, né? De agora virar esse módulo, vamos ver. Então, ele tá lá fora do quarto, eu tô aqui fechada. Eu coloquei até o fone, porque ele fala alto pra caramba. E aí eu fico prestando atenção lá, porque é involuntário, né? Ele fica lá, ele fica lá. Não gosto muito de colocar, porque alguém pode se chatear, né? Então, ele fica lá. Mas vamos falar de inflamação, que é o importante. Né? Então, olha esse desenhinho aqui, tá vendo? Se eu falar para tu, tem uma parte do meu corpo que tá quente, tu pode pensar, tá inflamado. É verdade. Significa que se tem algum lugar que esteja quente, ele possa estar inflamado. Isso é verdade. Se eu te falar, tem um lugar do meu corpo que está vermelho, você pode achar também que ele está inflamado. Se eu falar para você, nossa, eu bati meu joelho, ele tá inchado, você vai falar, vixe, pode estar inflamado. Se você tiver com dor em algum lugar do corpo, ele também pode estar inflamado. E se você perde a funcionalidade, também é sinal de inflamação. Então, olha quanta coisa é sinal de inflamação. E aí eu falei que pode ter inflamação em órgão, inflamação em vaso, inflamação em nervo, inflamação em articulação, que a gente viu bastante. Mas que raio que é esse negócio, essa tal de inflamação, né? O que que é essa inflamação? Inflamação é quando você tem um tecido que tem vaso sanguíneo, que é vascularizado, né? E que ele reage para um agressor. E a hora que ele vai reagir, porque ele foi agredido por um agressor mesmo, tem saída de líquido, né? E de célula para onde? Para o interstício. O que é interstício? É assim, eu tenho os tecidos do nosso corpo e nos nossos tecidos eu tenho vaso sanguíneo passando pelo meio das células, porque as células se juntam para formar os tecidos, né? Então, no meio dessas células passa vaso sanguíneo, até porque é pelo vaso sanguíneo que chega alimento, nutriente, é pelo vaso sanguíneo que chega gás carbônico, oxigênio, né? A gente sabe disso. Então, a inflamação é toda vez que você tem um agente agressor, né? Todas as vezes que a gente tem um agressor, e aí, além desse agressor, tá? Quando esse agressor aparece, eu tenho o quê? Eu tenho saída de líquido de dentro do vaso sanguíneo, para o meio dessas células e também de células sanguíneas. Que células sanguíneas? Nossas células de defesa. A defesa do nosso corpo. Né? Então, na verdade, a inflamação é um mecanismo de defesa do nosso corpo, é um mecanismo de defesa muito importante que a gente tem. Então, qualquer coisa que acontece com você, o seu corpo primeiro começa a se defender como? Primeiro começa a se defender inflamando, né?
Então, a reação inflamatória, ela te defende, mas ela pode causar muitos danos para o seu corpo. E isso não é uma coisa muito legal, né? Pode causar muitos danos, né? Então, vamos olhar aqui essa figura para eu te mostrar o que acontece. Isso aqui é uma pele, né? É uma pele. Aí aqui eu tenho um vaso sanguíneo que passa pela pele ou embaixo da pele, e aí você percebe que aqui tem células, né? Nesse caso, como a gente conversou já em outras aulas, o nosso sistema sanguíneo ele tem 3 tipos de célula. Ele tem células vermelhas, células brancas e as plaquetas. As células vermelhas são aquelas que levam oxigênio para os tecidos. As células brancas são aquelas que fazem a defesa do nosso corpo, né? E a plaqueta participa do processo de coagulação. Então, o que que acontece? Ó, aqui ele tomou uma espetadinha, né? Tem alguma coisa, parece que de metal, que espetou ali. O que que acontece? Mas podia ser um bicho, podia ser uma farpa, né? Às vezes a gente vai mexer numa cadeira, em alguma coisa assim, e acaba machucando, acaba se cortando, né? Isso às vezes acontece. E aí o que que acontece? Como você não ia colocar aquilo ali, foi uma situação que aconteceu por acaso, como aconteceu por acaso, tá cheio de bactéria ali, tá cheio de micro-organismo patogênico. Você não limpou a pele, você não limpou o lugar que foi furar, né? Então, na verdade, o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que um monte de micro-organismo que é patogênico acabou entrando, né? O que que acontece, né? Esse mecanismo aqui, esses micro-organismos, eles acabam, a partir do momento que eles entram, o seu corpo começa a liberar sinais químicos, né? E esse tecido que foi lesado libera sinais químicos. Quem são esses sinais químicos? São as histaminas e as prostaglandinas. São substâncias químicas que vão dar um sinal que o seu corpo precisa se defender disso aqui, ó, que são os micro-organismos patogênicos. Aí, o que que acontece? Logo depois que você se furou e que liberou esses sinais químicos, acontece a vasodilatação. O que que é a palavra vasodilatação? O vaso, né, ele começa a aumentar. E aí, o vaso ele é formado por células que estão grudadinhas. Quando ele começa a inchar, vai sobrando o quê? Um espaço entre uma célula e outra, né? Vamos supor que aqui sejam 2 células, elas ficam grudadinhas, conforme o vaso vai inchando, vai sobrando espaço. E aí, quando sobra esse espaço aqui, o que que acontece? Sai essa célula, começa a sair o que? Células de defesa, né? Então, quando acontece a vasodilatação, aumenta o que? A permeabilidade do vaso sanguíneo. Por quê? Porque dilatou, e se dilatou, acontece o que? Sobra espaço entre uma célula e outra que era fechadinho. Então, o vaso normal estava assim, fechado. A hora que ele dilata, entre uma célula e outra, sobra espaço. E aí as células de defesa conseguem sair. Mas elas saem para quê? Para te defender de quem? Desses micro-organismos patogênicos que estavam aqui. Então, tem a vasodilatação, tem o aumento da permeabilidade do vaso, ou seja, aumenta o espaço entre uma célula e outra, e acontece esse movimento de célula de defesa. Esse movimento de célula de defesa se chama diapedese. Tá? É o movimento da célula de defesa que sai do sangue e vai direto, tá? E vai direto para o local aonde eu tenho. Cris, você tá me ouvindo? Cris, você Oi, tô tá sim. ouvindo? Tá? Então eu acho que é o teu sinal, Paulo, que não tá bom. Porque ele falou que não tá ouvindo a minha voz, eu acho que é o sinal dele lá da internet, Tô porque ouvindo,
Tô ouvindo normal. Normal, né? Então, eu consigo ver aqui, quando eu vou falando, fica aparecendo uma luzinha aqui no meu microfone. Então, sinal que tá saindo o meu som. Acho que é o som dele que não tá, o sinal dele que tá mais ou menos. Qualquer coisa, sai e entra de novo. Deixa eu escrever aqui. Sai e volta para ver se melhora. Coloquei para ele sair e voltar para ver se melhora, porque eu acho que é o sinal dele. Então, eu tava achando estranho que tu não tava na aula ainda, criatura? Onde eu tava? Então, sabe quando você tira aquela soneca da tarde e acorda pensando que é sábado? Então. Tem vergonha na tua cara, não? Não, Sexta-feira. Sexta-feira? não, aí eu acordei agora, faz o quê? 5 minutos, aí o Paulo me mandando mensagem perguntando se que era hoje, era o último dia de prova, no caso P3, Prova. e semana que vem não tinha aula. Aí eu quase que eu respondo, Paulo, mas hoje é sábado. O último dia foi ontem. Aí eu, não, pera, hoje é sexta. Ou eu vou te falar aqui, eu não sei quem foi que te falou que semana que vem não tem aula, mas tem sim, tá? Não, eu falei pra ele, semana que vem é a última semana de aula. Tem sim. Ninguém falou que não tem. Semana que vem tem aula. Então tá, né? Beleza, tô eu aqui. Hoje eu resolvi falar de inflamação. Falando de inflamação, de pereba. Então, nossa, peraí, é outra. De pereba, de inflamação. Tem que falar o que não tem no conteúdo, né? Porque não vou ficar falando do quê, né? Falei, vou falar que não Então tem ainda no bem, conteúdo. calma aqui, deixa eu ver esses desenhos aqui. Não, Tá. é o comecinho. É comecinho, é o segundo. Quer ver? É o segundo ou terceiro slide, ó. É o comecinho. Comecinho mesmo. Tá, tem imagens terríveis, né? Com certeza, mas na frente acabando com sono, Não né? tem, menina, não falo mal. Amém, milagre. Olha, vou falar da onde eram essas aulas. Essas aulas eram de patologia que eu dava no curso de radiologia lá na faculdade. Então, porque eu dei aula muitos anos no tecnólogo, né, de radiologia, e lá eles têm patologia também. Então, eu estou pegando umas aulas que eu tinha de patologia, né? A aula de neoplasia é da patologia de lá, essa aula daqui. Eu estou pegando aula, assim, que eu dava em Legal. outro lugar, porque, eu vou dar aula do quê? Eu vou dar aula de novo da apostila, da mesma coisa que eu dei? Ah, já dei, né? Deixa eu dar uma coisa É maçante. diferente, né? Não é? E é um saco Uhum, para quem assiste, é um saco para quem dá aula, é um saco para todo mundo, né? Ai, tá vendo? Eu falei para tu que ia verdade. melhorar. Ele tá falando que agora voltou o som. Falei, acho que era do negócio. Falei, então o que eu fiz? Aí eu tô pegando a aula que eu dava lá, que eu sei que faz parte de conteúdo, não tem na apostila, mas bora, né? Vamos lá. Então é tranquilo. É sus, Ô, né? Paulo, semana que vem tem aula normal ainda, viu? É a última semana de aula. Tu falou, ele não se ligou, eu acho. Ou se ele se ligou, ele não respondeu. Ou então ele não tá ouvindo de novo. Alguma coisa assim rolou. Ok. Alguma coisa assim rolou, mas é isso aí. Vamos voltar aqui para a inflamação, que é isso aí, tá? Vou lá eu com uma farpinha bonitinha. Olha lá, ele escreveu aqui, ok, muito obrigado, Cris. Aqui eu não deixo vocês conversarem entre vocês, só vocês e eu, né? Você já Né? percebeu, Terrível. né? Quem mais faz isso? Só eu que faço isso? Só você, querida. Ah, eu não acredito que sou só eu que faço isso. Só você. Todos os professores deixam aberto para todo mundo falar no grupinho aqui do chat. Não, mas aí eu deixo de ser a atração, aí a atração vira Ah, tá. Desculpa conversa. aí. Desculpa aí. Não, mas pensa, se eu deixo todo mundo ficar conversando, tu Mas já é verdade. pensou? Não é? Se eu É deixo todo verdade. mundo Então, aí ficar todo mundo cada um fala conversando, uma coisa, aí o professor para ler pensando que é coisa importante, vai ver besteira. ó, o Paulo tá falando que eu sou mal. Não é isso, gente. Eu dou Paulo, ela é aula. terrível. Tá falando que eu sou terrível. Eu não sou terrível, não é nada disso. Eu vou falar. É que eu dou aula, você sabe disso, eu dou aula para o ensino médio também. E aí, eu fico sabendo as
papagaiada que aparece no grupo diz, e minha filha estuda também, tá no ensino médio, ela fala, mãe do céu, ela me conta as coisas que fazem, que ficam até zoando o coitado do professor, às vezes, entre eles. Nossa, ensino médio não é complicado. Ensino médio, que ninguém fala com ninguém, todo mundo só fala comigo, é isso aí, sou eu e eu. Se quiser falar, vai falar no WhatsApp, na minha aula não vai falar. Nossa, nem falo mais, acabou já praticamente, eu já saí até do grupo de sala, né? Muita mensagem. Eu falo, quer saber, tá comigo, tem que falar da matéria, se não Aí for da o que eu fiz? matéria... Fiz um grupo que só eu falo, que aí eu só boto os avisos que da coordenação, o slide do professor, aula, exercício, tudo. Só eu falo nesse grupo. Mas, na verdade, para turma, assim, para quem é o representante, é a melhor coisa que você tem, porque você só é o porta-voz, não é você que define as coisas, né? Não é? Por isso que eu fiz Então, isso. se você definisse as coisas e alguém não concordasse, beleza. Agora tu tá passando o recado e a galera ainda briga contigo, pô, mas tu tá só passando o recado. É complicado, é bem isso, viu? Só tô passando recado, porque tem gente... E quando entende errado? Ah, meu Deus. Então, É por isso que eu saí do outro grupo. Já acabou praticamente o semestre, então tchau. Não esquenta. Não esquenta. Toda turma tem enrosco. É normal, não é? Até na família da gente tem briga, então é normal. Verdade. Não é verdade? Só não briga quem não tá junto, gente. Quem tá junto briga, é normal. Né? Até longe, até não precisa estar junto pra brigar, não, não. Não é, minha filha? Então, é só estar convivendo que briga, ué. Normal, ninguém pensa igual, né? Normal. Verdade. Relaxa. Bom, vamos lá. Ó, tá aqui. Fui lá e te arranhei, porque eu sou má. Peguei o negócio, falei, agora eu vou machucar alguém. Peguei um estilete. Tem uma menina da farmácia que ela é muito engraçada. Nossa, ainda é vingativa a pessoa. Tem uma menina da farmácia que ela é engraçadíssima. Ela trabalha na farmácia, né? E aí ela é uma menina da farmácia que trabalha na farmácia, é óbvio. E aí quando chega as caixas lá que ela tem que abrir para guardar, ela toda vez ficava 2 horas com a caneta. Então o que ela fez? Pegou um estilete, ela comprou o estilete e ela anda com o estilete na mochila. Mas por quê? Porque o estilete é dela e quando chega as caixas ela consegue cortar melhor com o estilete que é dela. Então, ela não deixa o estilete na farmácia, ela está sempre com o estilete. Então, quando ela fala alguma coisa, que ela fica esperando o ônibus lá quando sai da escola, porque senão o ônibus passa tarde, eu falo, mas e aí? Né? Só você tomar cuidado. Ela, não, professora, ninguém faz nada comigo não, porque eu tenho um estilete. Aí, depois que ela falou isso na sala, todo mundo começou a zoar. Ninguém chega perto dela que ela tem um estilete. Ninguém chega perto dela que ela tem um estilete na mochila. Porque ela, real, ela tem mesmo estilete na mochila, né? Mas é pra... Cara, mas é porque eu tô te falando, é para abrir a caixa da farmácia, não é de sacanagem. Mas a gente zoa ela e ela mesmo fala, professora, tem estilete. Eu fico, beleza, faz o que você quiser. Sabe qual foi a minha decepção na farmácia? Qual? Não do curso, essas coisas, mas de, tipo assim, ter feito curso, eu queria trabalhar para manipulação. E eu fui parar em drogaria. Não gostei. E por que você não foi para manipulação depois? Sei lá, não consegui. Nossa, um monte de aluno do meu Eu queria terceiro... muito ter ido para manipulação. Então, ó, do ano passado, do pessoal que formou o ano passado, eu tenho 4 pessoas na manipulação. 4. Aí eu fiquei do em que drogaria, formou o ano esse passado. de organização, fiz normal, fiz bem até o trabalho, mas muito estresse, não gostei não, e saí, que eu queria outro foco, na verdade, na época. Tu é cientista maluca, né? Tu é, porque tem vários tipos de farmacêuticos. Tu deve ser a cientista maluca. Não é? Não é isso? Não. Tu não gosta de ficar fazendo os negócios? Gosto. Então, é a cientista maluca, velho. Tem uma galera assim mesmo. Isso é normal. Isso é normal. Mas, poxa vida, devia... Ó, não é difícil, é só arrumar estágio. Bom, agora também já foi, né? Mas não é difícil. Farmácia também, pelo menos, para ETEC não teve estágio. Então, mas não existe estágio obrigatório, mas a gente coloca vocês para estagiar e depois vocês... E nem opcional. Não? Não, na época que eu fiz, não. Porque se tivesse, eu teria feito. Então, lá... Ó, vou falar do jeito que é no Adélia. Não tem um estágio obrigatório, mas eu coloco todo mundo.
ou já arrumo emprego de vez, ou coloco para fazer estágio, porque senão depois como é que vai arrumar emprego? Não arruma. Então, aí foi isso, acho que isso que acabou acontecendo. Aí eu fui Que é pra drogaria, difícil, né? acabei. Durei uns 2 anos, não, acho que uns 4 anos ainda na drogaria eu fiquei. Aí queria que eu fizesse uma coisa de mudança de carga, esses negócios, eu falei, não quero não. Aí eu acabei saindo. Que pena. Então, tem um monte de gente. Ó, agora no meu primeiro módulo tem 2 que trabalham numa farmácia de manipulação que estão fazendo lá. Mas, tem farmácia. Você mora em Vicente de Carvalho, não é? Tem um monte de farmácia em Vicente de Carvalho que pega estagiário lá da Isso, moro na escola. São João. Então, na farmácia do Toninho, pega estagiário ali perto da 14 bis, de manipulação. Pega para dispensar também, mas pega para manipulação. Na Flora, pega um monte de estagiário. Sempre pega. É que tem que botar a cara, né? Que eu sou pidona, eu peço as coisas para todo mundo, até estágio. Eu sou pidona, eu já chego lá, oi, tudo bem? E aí vou pedindo estágio, e aí eu consigo. Mas tem Entendi. que dar uma de caruda, né? Eu sou caruda. Eu sou caruda. O Toninho, então, ninguém nem sabia quem era Toninho, nem eu. Aí eu fui lá um dia, cheguei e falei, quero conversar com o dono. Ele, sou eu. Eu falei, então. Aí eu falei quem eu era. Ele, tá. Aí ele se apresentou e parece que ele é uma conhecido aí em Vicente de Carvalho, né? Eu não sabia, eu não conhecia ele. Mas aí ele mandou eu ir mais tarde para falar com a nora dele, que era quem cuidava de estágio. Eu coloquei um monte de aluno para fazer estágio lá. Um monte. Porque lá ele tem manipulação, ele faz homeopatia, ele faz manipulação de alopatia, ele tem a dispensação. Então, assim, parece que é pequena aquela farmácia dele, mas tu entra lá para Mas dentro, é faz um tudo. labirinto, velho. É um labirinto lá Legal. dentro. Ele tem fitoterapia, ele faz um monte de coisa lá dentro. E aí você consegue colocar o povo para fazer estágio. Até laboratório de controle de qualidade ele tem lá, até teste de controle de qualidade ele tem. Então, é legal. É legal. É que tem que meter as calonas, né? E eu não tenho vergonha. Eu vou lá e eu meto a cara e eu peço. Aí eu consigo. Ok. Ainda, né? Mas é assim. A gente consegue as coisas na vida assim, né? Quando eu fiz não tinha e também não era opcional até então. É. E também não Quando eu foi fiz foi o quê? aqui, né? 2013 ou 2012, foi na Praia Grande. Então. Tá vendo? Ó, se tivesse feito na farmácia da Adélia, tudo bem que eu não tava lá nessa época, mas se tivesse feito, ó, até eles tinham dado um jeito. Opa! A gente tem que ir atrás do que a gente quer, essa que é a verdade. A gente tem que ir atrás do que a gente quer, essa que é a verdade. A gente tem que fazer o que a gente gosta e tem que ir atrás do que a gente quer, né? Porque senão, como é que vai ser, velho? Senão vira tudo um saco. Tem que ser legal, né? Senão vira tudo um saco. Já é mó difícil. Tu já tem que Verdade. sair de casa e acordar, né? Eu falo, já tem que sair de casa e acordar porque eu sou a maior preguiça de todas. Acho que é porque eu trabalho muito, eu vou dormir tarde, você sabe disso. Então, assim, eu vou dormir tarde, eu acordo cedo, eu trabalho E adoidado, acorda então, cedo. e acordo cedão, porque 7 horas eu já tô online. Então, assim, tipo, ou quando 7 horas, graças a Deus, agora eu tô online, né? Porque, na verdade, quando eu tinha que estar 7 horas lá em São Vicente, eu saía de casa antes das 6. Então, o bagulho era muito cedo, né? E, tipo, eu sou preguiçosa, então eu penso assim, já que eu tenho que acordar de manhã, sair para trabalhar, tem que ser um negócio legal, porque se eu não me divertir fazendo isso, é um porre. É um porre. Então eu me Verdade. divirto mesmo, né? Não é isso, tem que ser assim. Louca, né? Vão falar, essa bicha é louca. Pode ser, mas dá certo, né? Dá certo. E vamos falar do raio, porque ó, a primeira aula se foi numa grande conversa, quase, mais de meia hora de aula, sensacional, e eu só vou explicar isso aqui, pelo visto, até o intervalo. Então, ó, 35 minutos de aula, vamos lá. Então,
Quando eu vou lá e te furo com o tal do negócio que eu te falei, lá vou eu e meto. Imagina, te desculpa, que é legal que a gente conversa também. Ah, final de ano pode. Ano não, de modo. Aí vão lá com o estilete e te corto. Meu, tu limpou a pele? Não. Eu limpei o estilete? Não. Então tá assim de bactéria. Ha! Começa a mandar as suas células lá, começa o teu tecido lesionado, vai começar a liberar mediador químico, sinais químicos, histamina, prostaglandina, que vai fazer com que aconteça o que é a vasodilatação. Acontecendo a vasodilatação, as células de defesa vão sair de dentro do vaso sanguíneo e vão até lá para fazer o quê? Engolir e destruir as bactérias. Essa saída da célula de defesa do vaso sanguíneo até o agente agressor é o que a gente chama de diapedese. E aí esses neutrófilos, eles vão engolir, digerir, né? Essas células bacterianas e o que ficar de célula morta dali. E isso daí é um esquema simplificado do que é o processo inflamatório. Então, simplificadamente, é isso que acontece, é isso que é inflamação. Agora, da onde vem isso aqui, ó, quer ver? Da onde vem o calor, o rubor, o inchaço, a dor e a perda da função nesse simples isso aqui, ó, nisso tudo aqui, só nisso aqui causa essas 5 coisas diferentes, tá? Aí eu explico depois do intervalo. Melhor, né? Do que eu começar e parar. Vamos fazer um intervalinho? 9h20 eu volto. Tá bom? Beleza, Então, então. até daqui a pouco. 9h20.